Olá, pessoal. Estamos aqui para a apresentação do TCC. Eu quero agradecer primeiramente a participação de todos vocês. Que Deus já os abençoe, que a Virgem Maria interceda por nós. E quero já apresentar o tema desse TCC, que é a influência do catolicismo na educação ocidental. Nós vamos abordar aqui um pouquinho, do que foi a educação e a influência católica no aspecto da educação, desde a antiguidade até os dias de hoje. Então, iniciando, essa formação, São Tomás de Aquino vai dizer que o homem é um verdadeiro professor e que a alma do ser humano, ele necessita encontrar a Deus através dessa pedagogia divina. A fundação das primeiras escolas, sempre foi voltada com o fim último da vida espiritual, a contemplação da verdade. O aspecto cristão da educação, ele se iniciou já nisso, através do evangelho, de encontrar a salvação e encontrar a Cristo. Diferente do pensamento greco-romano, do pensamento grego, que a educação era voltada para a inteligência e meramente para o material. Partimos na educação no período da patrística, os grandes padres da igreja. Qual que era o principal objetivo daquela época da educação? Eram os princípios evangélicos, Como Cristo disse, ide pelo mundo, pregar e ensinar o evangelho. Eles seguiram esse ensinamento de Cristo e iniciou ali uma pedagogia de propagar a fé através das Sagradas Escrituras, iniciando principalmente através do seio familiar, dos pais com os seus filhos, ensinando os seus filhos a temer a Deus e buscar a salvação. Partimos, então, para o período de Santo Agostinho, um grande homem pensador da igreja, foi um grande filósofo. O seu pensamento ele chegou a perpetuar até a Idade Média, o século XIII, de tanta sabedoria que tinha esse homem. Ele vai dizer, Santo Agostinho, que o homem, a sua alma, a alma do ser humano, a alma do homem, ela necessita da luz divina, ela necessita de encontrar Cristo na contemplação e no conhecimento da verdade. Por isso ele vai dizer até mesmo aos professores que se deve trabalhar com alegria para que essa aula se torne mais receptiva pelos alunos e agradável. Santo Agostinho entendeu a importância da educação e foi uma grande influência para a sua época. Temos também os conceitos educacionais da Idade Média, a influência. Na Idade Média nós passamos por alguns momentos difíceis por conta da queda de Roma, na época do reinado de Rômulo Augusto. Nós temos também a queda de Constantinopla de 1453. E o que aconteceu nessa queda? A instalação da cultura germânica. Então, aquilo que era princípio moral, ético e cristão foi se decaindo por conta dessa cultura germânica que forjou então, a civilização, o júri, o parlamento, as universidades, a arte gótica. Foi instalando essa, então, cultura e tentando retirar a cultura cristã que vinha sendo construída pelos padres e pelos santos católicos. Então, chega na conhecida Idade das Trevas, que é entre o período da Antiguidade e do Renascimento. Ali, a língua e a estrutura social foi se destruindo, por conta dessa cultura dos bárbaros, que foi invadindo ali Roma, que foi invadindo o Império Romano, e as regiões rurais, até que São Jerônimo, ele vai dizer, um incrível rumor chega ao Ocidente. Então, essa cultura germânica também, que começa a se instalar nesse século, vai infectando até mesmo os padres, os sacerdotes francos. E a grande preocupação já iniciava por conta da imoralidade e da depravação sexual. Aí nós temos também, nesse período, o ataque dos carolíngios, porém, os eclesiásticos, os padres já tomaram o seu lugar, foram escrever grandes livros, copiar livros que nos leve à contemplação da verdade, ao trabalho artístico, e na estrutura das escolas, nas catedrais e as monásticas. Partindo, então, as ideias educacionais do Renascimento. O Renascimento ele tinha uma visão de que o homem era o centro de tudo. O fim do homem, então, era para os seus prazeres, para o fim da liberdade, dessa falsa liberdade do ser humano.
Então, esse era o grande problema, até que estava contra a visão católica, que era o fim último era Deus. Aqui, o fim último é o próprio ser humano. Nesse mesmo período, nós temos a peste negra, que invadiu a Itália, a Inglaterra, a Espanha, matou grandes sacerdotes, e foi se diminuindo o número desses padres, e aí os pagãos, os homens de outras culturas começou a invadir esse meio da educação. E aí começou uma decadência educacional, até novamente pela imoralidade sexual, já que o homem, o fim último do homem, seus prazeres e a sua alegria terrena, começou essa depravação. Temos também a Revolução Industrial, na verdade, a Revolução Protestante aqui, de Martim Lutero, que descentraliza a educação da Igreja Católica. Assim, o Estado também tomou parte e começou a trazer a educação para os seus interesses próprios. Temos também João Calvino, que aí vai fundar o seu colégio em Genebra. Até foi tão importante que o Concílio de Trento, na sessão 5ª, ele vai falar da importância da abertura das escolas para os pobres e essa importância na educação. Temos, então, a modernização e a decadência na educação a partir do século XVII. A sociedade ela voltava para a luxúria, para as guerras nesse século. O maior objetivo era alcançar o título da nobreza. Para o homem não era ser santo mais, para a maioria dos homens era chegar à nobreza e a esse esbanjamento da luxúria. O estágio social, então, era tão decadente que perto de Notre Dame, na França, se vendia crianças e as pessoas de rua usavam essas crianças para ganhar dinheiro, depois os abandonavam para ir até a morte, a morrer de fome essas crianças, né? Já que o fim do último é o interesse do homem, já não se interessa mais a salvação e o pecado. Temos, então, a educação a partir do século XVII. Aqui na América do Sul, nós sabemos os templários chegaram em Portugal, se tornaram os cavaleiros de Cristo, e veio desbravando, né? Nós temos os padres jesuítas, que teve o seu trabalho aqui na América do Sul, com o seu principal objetivo não sendo as técnicas, as leituras, a escrita, mas os ofícios, ensinar as artes, ensinar as práticas espirituais e a doutrina. Quando nós chegamos, então, por fim, na época, na educação do século XIX, né, no século XX, a educação atual, nós temos a encíclica Divini Illustre Magistri do Papa Pio XI, de 1929. Ele vai falar, então, naquele contexto da Revolução Industrial, dos erros da França, das imoralidades sociais novamente. Ele começa o objetivo de que restaurar a imagem de Deus na educação, até porque o objetivo da França era tirar Cristo da educação. Aí se inicia, né, as escolas laicas, que perpetuam até os dias de hoje. Também eles brigavam contra as estruturas hierárquicas, a estrutura social. Então não se devia existir padre, bispos. Essa estrutura, para eles, era uma estrutura que impedia o seu processo de construção social através da educação. Então a carta, ela vai falar que o erro da educação da época era a felicidade terrena. E aí eu quero ler uma frase para vocês. Formação do homem, aqui diz a carta que deve ser a formação do homem. Ele deve ser e apoiar-se nesta vida terrena, em ordem a alcançar o fim sublime para que foi criado, no caso, a salvação. A educação do Estado, ela deve estar unida à educação da família e da igreja. E é tão bonito que aí o Papa Pio XI vai dizer que a escola deve ser um santuário. Então, as considerações finais, eu espero que todos vocês tenham compreendido que a Igreja Católica sempre esteve ali com uma atenção muito grande sobre a educação e entendeu que a educação pode levar o homem à contemplação de Cristo e à sua salvação. A Igreja nunca desistiu da formação do ser humano, a sua intelectualidade e a vida moral. Agradeço a todos vocês a participação, que Deus nos abençoe. Espero que tenha ficado muito claro, viu, pessoal? Muito obrigado mesmo. Salve Maria e tamo junto, galera. Muito obrigado, viu?